Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 7 de março até o dia 13, sábado próximo, sendo que eu também vou dar uma olhadinha aí no domingo, porque ali na madrugada, 1h07, a gente vai ter a conjunção de Vênus e Netuno, que eu já havia falado para vocês no vídeo que eu fiz sobre Vênus, o trânsito de Vênus no signo de Peixes, que eu vou deixar no izinho aqui para vocês, para quem quiser assistir. E como eu havia prometido lá no vídeo, eu vou fazer um vídeo explicando para vocês, falando um pouquinho mais sobre essa linda conjunção que a gente vai ter aí. Além dessa conjunção, a gente vai ter também, é praticamente o único aspecto que a gente tem aí pela semana, que é o Sol e Netuno fazendo uma conjunção exata, ou seja, Netuno vai entrar no coração do Sol, mas na verdade é o Sol que entra ali no coração de Netuno, né? Na verdade, Netuno fica casime, então tem um simbolismo muito forte para essa semana, é uma energia muito intensa que a gente tem aí, lembrando que a gente está falando de uma força de luz, que é o Sol, né? O Sol ilumina, o Sol traz vida, o Sol anima, ele faz essa força viver, né? A força de Netuno no signo de Peixes domiciliado, né? Então, é uma força muito delicada que a gente tem pela semana. Todo ano a gente tem essa conjunção acontecendo e já faz alguns anos que a gente está tendo essa conjunção uma vez por ano no signo de Peixes, que é o domicílio, né? Desse Netuno. Então, Netuno está aí expressando o máximo dessa energia, desse arquétipo de Peixes, né? E o Sol, quando entra ali, ele expressa isso também, né? Ele realiza, a gente consegue entender, sentir, visualizar tanto o lado luz quanto o lado sombra dessa força. É claro, né? Que nós podemos acessar, a humanidade pode acessar qualquer faceta, né? Dessa energia netuniana. Depende da sua idade astral, depende da sua consciência, do nível de consciência que você tem, depende da frequência em que você está nesse momento, né? Porque se você está em uma frequência um pouco mais baixa, mesmo que você seja uma pessoa que está sempre ali numa frequência mediana, mas de repente nesse momento você está numa frequência mais baixa, isso vai afetar esse momento aí, né? De repente aqui pode ser que venha trazer muitas sombras para as pessoas, se você está, por exemplo, numa frequência mais baixa. Se você costuma sempre estar numa frequência mais baixa e de repente você está nesse momento vivendo um momento mais incrível, você está em uma frequência mais alta, talvez até mesmo mais espiritualizado nesse momento, né? Pode ser que você tenha uma experiência completamente nova com essa conjunção. Tudo depende do momento, tudo depende do nosso estado de espírito, tudo depende de como a gente está reagindo às situações, aos acontecimentos do momento. Então isso aí também depende de cada um, depende do momento de cada um e depende também do próprio mapa das pessoas, né? Você tem um mapa, você tem um signo de Peixes, essa conjunção vai acontecer aqui, olha, a 20 graus do signo de Peixes. Então depende de onde você tem Peixes no seu mapa natal, depende do que está acontecendo no grau 20 do seu mapa natal, né? Que aí é importante você ver, de repente você tem aí no grau 20, vamos supor, você tem aí uma Vênus ou você tem um Marte nesse grau 20, ou você tem um ascendente no grau 20 do signo de Peixes, ou essa conjunção acontece aí dentro da sua casa 1, fazendo de repente um trígono lindíssimo para uma lua em Escorpião, vamos dizer. Ou seja, isso tudo tem que ser avaliado junto com o seu mapa e junto com todos os outros pontos que eu citei antes para vocês, tá? É um momento muito mágico, muito especial dessa conjunção que acontece uma vez por ano e que a gente deve tentar aproveitar da melhor forma possível. Bom, e além desse aspecto, a gente tem aí, como eu havia falado para vocês antes, a gente tem aí no dia 14, no domingo, a conjunção de Vênus e Netuno também acontecendo. Fora isso, esses são os principais aspectos da semana, mas a gente tem a Lua aí conversando e eu vou falar dia a dia aqui para vocês como é que estão essas energias ocorrendo aí. Ah, mas é claro, né, gente, eu tô esquecendo o principal aqui, que é sábado, que a gente vai ter a Lua nova no signo de Peixes também, ou seja, a gente tem aí o protagonista da semana, é o signo de Peixes. E com isso, existem duas energias na semana. A gente vai ter uma energia
que a gente vai sentir até terça-feira, quarta-feira ali, que é uma energia que a gente vai sentir no ar assim, que talvez muitas pessoas sintam, que é como se a gente estivesse com as nossas emoções mais controladas, com os nossos sentimentos mais racionais. Talvez até terça-feira, quarta-feira ali, a gente sinta uma maturidade um pouco maior, ou talvez até mesmo uma serenidade ou talvez uma seriedade em lidar com os assuntos. Então, de domingo até terça-feira são momentos incríveis, são dias bons para a gente poder fazer um fechamento de caixa, mas um fechamento de caixa minucioso, no sentido de vamos olhar realmente o que está dando certo e o que não está dando certo. E vamos ser verdadeiros, pragmáticos, realistas. Vamos colocar nossa razão em jogo e falar, bom, isso aqui não está servindo, isso aqui não está dando certo e é hora de soltar e de deixar ir. Ou então de ser muito sincero com você mesmo. É uma semana que começa chamando muito essa responsabilidade de você olhar para as suas próprias falhas, de você olhar para os seus próprios defeitos e para aquilo que você precisa melhorar. E para aquilo que você precisa, de repente, soltar, né? Que às vezes a gente fica muito apegado a algumas coisas, achando que aquilo ali está dando certo e a gente fica ocupando espaço. Gente, a gente tem na vida, a gente tem espaços para a gente preencher. Por exemplo, se você não está se relacionando com ninguém, está procurando alguém para se relacionar ou deseja que isso aconteça, mas vamos supor que você tem aí um relacionamento antigo que você não deixa ir, que você não deixa sair de dentro de você. Esse espaço do relacionamento da sua vida, ele está preenchido com isso. Ele está preenchido. Aqui é o espaço do relacionamento, vamos supor. Ele está preenchido com uma ideia, ou com lembranças, ou com alguma coisa, ou com tristezas, ou nostalgias de um relacionamento que não deu certo. Como é que um relacionamento novo vai entrar aqui se você está com esse espaço preenchido, mesmo sem ele estar preenchido fisicamente, com uma pessoa ali na sua vida? Ele está preenchendo esse espaço através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas lembranças, da sua frequência. Você está na frequência dessa pessoa, essa pessoa está então aí preenchendo esse espaço. E para que uma nova pessoa entre aí, esse espaço precisa ficar vazio, porque se ele não ficar vazio, é impossível algo chegar aqui e preencher esse espaço novamente. E isso é para tudo na sua vida. Se de repente você está desempregado nesse momento, mas você está ainda preso às ideias, aos medos, aos traumas de ter sido de repente demitido, de repente traumatizado por aquilo que o chefe falou para você quando te demitiu, te diminuindo, dizendo que você não era capacitado para aquele cargo. De repente você está carregando isso como uma verdade e essa verdade está preenchendo aí esse espaço que você tem que esvaziar e simplesmente deixar o novo chegar. E para o futuro aquariano, esses espaços eles precisam estar abertos, vazios, para que esse novo entre, para que as coisas reformadas, melhoradas, aprimoradas entrem. E a gente está com todos os planetas direto nesse momento no céu, mostrando que as coisas estão caminhando para frente, ou que a gente está escrevendo novas linhas, novas oportunidades, a gente está criando um novo para esse futuro, a gente colher e colocar isto aqui dentro desses nichos, dessas prateleiras aí da nossa vida, né, desses setores da nossa vida. Então é importante a gente deixar o espaço aberto aí, tá? E essa semana é uma semana de fechamento de lunação aquariana. A gente teve aí a lua minguante no signo de Sagitário e a gente está fechando a lunação aquariana essa semana. Então a gente está em uma semana de muita observação, de muita análise, de fechamento de caixa, e de domingo até terça-feira ali, final de terça-feira, são esses 3 dias que a gente tem aí para fazer um estudo realmente de caso, da gente ver aonde que estão os problemas, aonde que faltou recursos, aonde que sobrou recursos, aonde que está tendo desperdício na sua vida, desperdício nas suas relações, na sua relação com você mesmo, na relação com a sua família, seja qual for a área da sua vida aí que esteja precisando dessa análise, desse fechamento de caixa, de um estudo mais consciente, mais racional, mais
científico até mesmo, essa semana, o início da semana é para isso, tá? Tanto que a gente tem aí, a gente começa na segunda-feira, dia 7, domingo, a gente começa com a Lua em Capricórnio, tá? A Lua só vai entrar em Aquário no dia 9, terça-feira. Então, domingo e segunda, a gente tem a Lua capricorniana. O que uma Lua capricorniana traz pra gente? Primeiro, a gente fica muito menos sentimental, muito menos emotivo, nostálgico, meloso, ou seja, a gente fica muito mais racional e muito mais prático. Vamos resolver, vamos colocar as coisas aqui em cima da mesa e vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito. A Lua vai fazer um aspecto muito bom aí para Vênus, ou seja, se você precisa ir fazer, a partir de domingo ali, domingo e segunda-feira, se você precisa fazer contas, se você precisa rever aí as estruturas que você tem relacionada à forma que você administra o seu dinheiro, as suas finanças, que você administra as coisas de valor na sua vida, ou até mesmo os seus relacionamentos, o momento é domingo, segunda-feira, sentar, conversar, falar com seus sócios, de repente falar com seus parceiros e colocar alguns pingos nos is, e pode ser que você esteja aí muito centrado, muito consciente das suas prioridades, do tempo que você quer gastar para cada coisa, e de repente você venha a ter uma capacidade incrível de pautar as coisas e ir dando checkzinho em tudo aquilo que precisa se resolver de forma rápida, de forma precisa, sem muita enrolação, e isso é maravilhoso. Aí no dia 8 de março a gente tem a Lua conversando muito bem com os planetas ali em Peixes, mas no fim do dia ali a gente tem a Lua fazendo a conjunção aqui com Plutão. Então a gente tem uma terça-feira, apesar de termos essa Lua capricorniana, é uma terça-feira para a gente afrouxar os laços. Então, se você precisa deixar ir, ao invés de você apertar um nó ali para a pessoa não ir, sabe quando a gente fica pegado e fala, não, nossa, eu não posso perder essa pessoa porque ela é a pessoa-chave que faz as coisas acontecerem nessa empresa, nesse negócio, essa é a pessoa que eu amo, eu não consigo viver sem ela. Ao invés de a gente fazer isso, com essas energias aqui de Peixes, a gente vai ter uma facilidade de deixar o laço frouxinho. Se a pessoa se distanciar, se afastar um pouquinho, esse laço se desfaz e aquilo ali se liberta. Você se liberta, você tem facilidade para deixar aquilo ir, talvez até compreendendo aquela pessoa, aquela situação que está indo embora, e a outra pessoa talvez também entenda e permita fluir essa separação ou esse desenlaçar de acordos, de alianças e coisas do tipo, tá? E é claro que esse aspecto aqui, eles facilitam também, principalmente a Lua fazendo conjunção para Plutão, facilita muito trabalharmos com feridas e traumas e dores que estejam empacando e impedindo o voo aquariano, né? Então, se você tem rancor, mágoa, raiva, é um dia maravilhoso para você se libertar desses venenos que só envenenam a você e a mais ninguém. É muito importante a gente entender que os sentimentos de raiva, rancor, ou aquela coisa de ficar remoendo as coisas ou bolando uma vingança, isso só te destrói por dentro. É você quem está vivendo com esse monstro. Você está dando poder para outra pessoa para você se autodestruir. É como se você desse poder para que aquela pessoa ocupasse o espaço da sua mente. Ao invés de você pensar em flores o dia inteiro, você fica pensando naquela pessoa. E aí o que acontece? Essa pessoa ocupa o seu pensamento e não flores, sol, vento, amor, harmonia, prosperidade, felicidade. Você poderia estar pensando em felicidade, prosperidade. De repente você poderia estar pensando em um projeto lindo para você ser feliz, prosperar, encontrar uma pessoa, e de repente você está só pensando naquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que fez alguma coisa para você, que ela nem lembra que você existe e você está com ela dentro de você manhã, tarde e noite. Quem está perdendo tempo, o tempo de Capricórnio, é você. Ao invés de você focar em coisas que fazem bem, que alimentam e fortalecem a alma e o espírito,
você está pensando em coisas terríveis que só te destrói, só te envenena. Aí não vale a pena, né? Então esse tipo de coisa é importante a gente aproveitar essa lua fazendo conjunção aí com Plutão para a gente soltar essas porcarias aí, porque isso aí, gente, é pura sabedoria. No momento que você entende que os sentimentos que você tem dentro de você só atingem a você, então se você não quer se atingir com ódio, com raiva, rancor, ira, não permita esses sentimentos dentro de você. Pronto, né? É uma questão de inteligência emocional. E Lua em Capricórnio faz isso. Mas terça-feira também é um dia que é importante a gente prestar atenção em vitimismos que a gente de repente venha a fazer, de se colocar numa situação de vítima sempre. Se você tem o poder de modificar uma situação, modifique. Mas se você ficar paralisado dizendo que você está sendo somente vítima daquela situação, de repente é uma oportunidade que você tem com essa energia capricorniana de colocar o poder de Plutão nas suas mãos e falar: eu tenho o poder de mudar essa realidade. Um jeito tem, você só precisa observar, acalmar os seus sentimentos, tranquilizar as suas emoções. A energia de Lua em Capricórnio ajuda nesse sentido. A gente consegue acalmar, endurecer um pouco as nossas emoções, racionalizar um pouco mais e enxergar meios de sair, estratégicos de sair de uma situação de perigo, de risco, de abusos e assim vai. Saídas existem. A gente só precisa limpar a nossa mente para que isso aconteça. Inclusive, falando em mente, a gente está com a energia mental muito forte acontecendo junto com essa energia pisciana. Então a gente tem essas duas energias mesclando aí, que são energias que fazem uma quadratura natural aí, né? Eles têm um aspecto assim tenso um com o outro, porque desafia um ao outro, né? Ao mesmo tempo que a gente tem a energia de peixes que abre o mundo intangível, espiritual, quântico, místico, artístico, sublime para a gente tem a energia de Gêmeos aí que pede para que a gente interprete este mundo sutil, que a gente consiga assimilar as informações que estão rondando esse mundo sutil ou tentar dar lógica para aquilo que às vezes não tem lógica, que não tem explicação científica, que não tem dados racionais e lógicos ali, mas que simplesmente a gente sabe que existe uma linguagem que fica ali nas entrelinhas, que é onde a gente precisa captar, a gente precisa costurar, né? Para poder compreender essas forças. Então, a gente está com a energia de Gêmeos muito forte para que a gente consiga também intuir e colocar em prática o que a gente está sentindo num campo sutil. Mas já eu vou explicar isso para vocês, porque saindo de terça-feira ali, na quarta-feira, dia 10 de março, é quando a gente tem a conjunção de Sol e Netuno. E Lua vai fazer conjunção com Júpiter ali também, e a Lua vai fazer aspectos com os nodos. Quarta-feira é um dia super místico, super mágico, mas é um dia em que a gente está tendo também a energia do ar. A Lua vai entrar no signo de Aquário, a Lua entra ali na terça-feira e vai fazer aspectos aí de trígono para Marte, para os nodos aí, nodo sul, ali vai fazer sextil, e para o nodo norte vai fazer aspecto de trígono. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, a nossa mente vai estar a 1000 por hora, a nossa vida vai estar super agitada, só que o que vai agitar muito é esse campo sutil, o mundo não tangível, ou seja, tudo aquilo que está no campo vibracional vai falar muito alto pra gente. Então, é importante a gente estar com as nossas antenas aquarianas, com a nossa mente cósmica muito antenada na quarta-feira. De quarta, quinta, sexta até sábado, né? Que é o dia da lua nova. Sendo que isso tudo vai acontecer numa lua minguante, enquanto a gente está aí numa lua minguante, no fechamento de balanço aí do mês da lunação aquariana. Então, as informações que a gente está recebendo são informações valiosas, com dicas valiosas, para que a gente no futuro não cometa os mesmos erros, ou que a gente bata nas mesmas teclas que não deram certo lá atrás. Só que essa conjunção de Sol e Netuno é uma conjunção muito delicada, porque o signo de Peixes, ele tem um propósito também de evolução, ou de pelo menos introduzir ou trazer uma percepção mais espiritual do mundo enquanto físico.
Enquanto nós estamos na matéria, a energia de peixes quer que a gente faça o quê? Olhe para o que somos além dessa matéria que a gente está aqui inserido e que a gente está meio que robotizado. A gente não lembra do que está além dessa matéria. A gente não se lembra de onde a gente veio. Existe um véu do esquecimento que faz com que a gente esqueça todos os processos anteriores ao nascimento e o tempo de vida na Terra, que é curtíssimo, né, comparado ao tempo que tem da história do planeta Terra. O tempo que a gente tem de vida é um piscar de olhos. É muito rápida a nossa passagem, é muito rápida a nossa existência aqui. E o signo de peixes mexe com este universo, com o universo intangível, com o universo mágico, com o que está conectado com o além-vida, com o além daqui, com além dessa experiência física. Mas essa energia fala, opa, antes de você vir para a matéria, você já existia. E depois que a sua matéria morre ou volta ao pó, o seu espírito vive, né? Então, esses são os questionamentos. Só que essa energia pisciana, ela também fala sobre evolução. E quando a gente está muito inserido nas coisas mundanas, nas coisas materiais, quando a gente está muito apegado às nossas coisas, ao nosso cotidiano, nessa questão de virgem aqui, a gente se perde desse propósito maior. E peixes, que é uma energia muito sutil, que vai chegando de uma forma sorrateira, vamos dizer assim, porque ela vem de uma forma inconsciente, ela vai atingindo a gente sem que a gente tenha consciência que essa força está vindo, e quando ela chega é uma dor avassaladora, muitas vezes. E a dor de peixes pode vir através de dores que estão além daqui. Um exemplo que eu posso dar, é muito diferente você perder um celular, de repente em um ônibus, do que você perder uma pessoa da sua família. Você perde um celular, tudo bem, depois a gente trabalha, junta e compra um outro. Ou tenta recuperar fazendo um BO lá e vamos ver se a polícia faz alguma coisa, né? Mas se você perde alguém da sua vida, essa dor ela é muito intensa e a gente passa a questionar o porquê essa pessoa foi embora, para onde ela foi, o que acontece com a gente depois que a gente vai embora, qual o sentido dos bens materiais nas nossas vidas, se um dia todo mundo morre, qual o valor do dinheiro, qual o valor das coisas físicas, se um dia a gente vai embora e deixa tudo isso para trás. Qual o valor de você ficar fazendo um monte de procedimento no seu corpo, se embelezando, evitando ao máximo se envelhecer, quando do nada a gente pode simplesmente morrer e ir para algum lugar. Essa energia está forte ainda mais porque Plutão também está na jogada. Só que muitas pessoas não pensam nisso no dia a dia delas, porque elas estão tão inseridas no sistema, tão robotizadas, tão cegas nesse sistema, que elas esquecem de olhar para esse lado. E quando as pessoas ficam muito presas aqui, o signo de peixes ele vai lá e dá uma chicotada na pessoa e vem pelas costas. Lembra que o signo de peixes, casa 12 ali, é uma representação dos inimigos ocultos? E esses inimigos ocultos, na verdade, podem ser inclusive esse inimigo que nós criamos dentro de nós mesmos. São as nossas fantasias, as nossas ilusões que de repente vêm ali e dá uma chicotada na gente para a gente acordar e despertar para a realidade. Então vem a vida e dá ali o chicote. E como que vem esse chicote? Esse chicote vem muitas vezes através da dor. Através de uma dor que algo que era concreto, físico, às vezes se dissolve, vira vapor, vira purpurina. Some. Não pertence mais. Aquele rótulo, aquela característica, aquela personalidade que foi dado ali se esvai. E fica só um sentimento de vazio, de nossa, acabou, não está mais aqui. E quando a gente fala de energia capricorniana, de Plutão em Capricórnio, a gente pode se questionar muito a questão do tempo. Poxa, não deu tempo de eu falar o quanto eu amava. Não deu tempo de conversar o que eu queria conversar. Então essa energia de peixes aqui, do Sol entrando no coração de Netuno, pode trazer esse lado da dor também. Só que isso aqui pode
para as pessoas que já estão mais despertas ou que já estão nesse trabalho de autoconhecimento ou de autopercepção, né, de um mundo muito além desse mundo 3D que a gente tem, talvez essas pessoas tenham uma iluminação, talvez um entendimento melhor do seu papel nesse mundo, ou as pessoas podem ter uma empatia maior com as pessoas, com o momento, esse momento em que o inconsciente coletivo está altamente doentio, está altamente iludido, né? A gente vê que uma grande parte do inconsciente coletivo está preso a ideologias e crenças altamente limitantes, doentias mesmo, como por exemplo, teve um comentário em um dos vídeos, eu acho que foi no vídeo do Céu da Semana passado, em que uma pessoa comentou, eu não vou lembrar direitinho as palavras da pessoa, mas eu vou trazer o contexto e adicionar o que eu já ouvi de outras pessoas também, dizendo que se as pessoas tivessem Deus no coração, elas não se preocupariam com a Covid-19, nem usariam máscaras. Para quê? Porque Deus é quem sabe a hora que as pessoas vão embora. Se a gente tivesse Deus no coração, a gente ia saber que Deus não iria tirar as nossas vidas se não fosse a nossa hora. Então, o que essas pessoas estão dizendo? Deus sabe a hora que você vai morrer. Então, você pode ir para a rua, você pode andar sem máscara, porque se não for a sua hora, você não vai morrer. Olha o nível de consciência dessas pessoas. É uma crença tão absurda que eu acho que nem desenhando, essas pessoas talvez consigam entender que o que elas estão falando é a mesma coisa de eu chegar e falar para elas que se você pular dessa ponte aqui, de 200 metros, você vai cair lá embaixo e você não vai morrer, porque não é sua hora de morrer. Todos nós aprendemos que precisamos olhar para os dois lados de uma estrada para ver se está vindo carro antes de atravessar. Imagina você aí no horário de pico, indo atravessar uma highway, uma alta estrada ali, de repente você vai, fecha os olhos e vai atravessando. Aí você faz isso sem olhar se vem carro ou não. Se esse conceito que essas pessoas estão colocando aí para o uso das máscaras fosse real, a gente não precisava mais ter cautelas, ter cuidados, ter prudência, ter ciência, não precisava. Era só ir caminhando, atravessando as ruas, as avenidas, sair se aventurando, pulando dos prédios, das pontes, que a gente não ia morrer, porque não é nossa hora. Então esse tipo de ilusão, esse tipo de pessoas fanáticas e altamente limitadas pode ganhar força também com essa conjunção de Sol e Netuno aqui, tá? Então é importante a gente estar preparado também para ver esses tipos de absurdo, ouvir coisas, né, de Marte ali em Gêmeos, ouvir coisas, ler coisas absurdas desse jeito. Talvez a gente veja esse tipo de coisa acontecendo nessa conjunção também. Esse Sol, ele também potencializa esse lado negativo de Netuno e Peixes, né? Na verdade, não é que Netuno e Peixes são negativos, é o que a gente tem em desequilíbrio dessas forças, desses arquétipos dentro da gente. Então, se você tem esse arquétipo em desequilíbrio dentro de você, isso pode ser potencializado, mas no sentido de fazer, de repente, você sentir uma dor ou chegar a um extremo para você despertar, acordar para uma nova realidade. E aí no domingo a gente tem Netuno e Vênus fazendo uma conjunção lindíssima. Aqui já é um pouco diferente, esses dois juntos aí é um casamento muito bonito em que Vênus tem uma oitava maior e essa oitava maior é o próprio Netuno, sendo que Netuno está domiciliado no signo de Peixes e Vênus está exaltadíssima no signo de Peixes. Então imagina o casamento desses dois aí acontecendo, que também acontece uma vez por ano, essa conjunção deles. Então é super válido a gente perceber a elevação dos nossos valores, da nossa percepção de valores intangíveis. Então, assim, é muito importante a gente perceber os sinais, as energias, as vibrações, as sintonias que a gente precisa sintonizar ali para a gente poder colher os frutos dessa linda conjunção aqui, tá? Mas isso eu vou falar no vídeo específico que eu vou fazer sobre essa conjunção.
E ali no dia 13, sábado, é quando a gente tem a lua nova acontecendo no signo de Peixes. Ou seja, a gente vai começar uma nova lunação, linda e maravilhosa da lunação de Peixes, mas essa lunação ela pode trazer tanto esse lado mais espiritualista, que pode trazer uma evolução, uma consciência muito mais elevada dos nossos valores na Terra, da nossa existência na Terra, como pode trazer também um outro lado, que é um lado mais de dor. A gente tem aí 30 dias em que a gente vai ver coisas desaparecendo, dissolvendo, coisas de muito valor dissolvendo diante dos nossos olhos, e a gente sentindo a falta daquelas coisas e a gente se questionando o porquê daquilo, ou o que é o simbolismo realmente da vida, o que simboliza essa teia que nos conecta a todos. De repente essa dor pisciana pode trazer mais compaixão, possa reanimar talvez aquela luz espiritual dentro da gente que está apagada, porque a gente está muito inserido no sistema, a gente está completamente desconectado de uma força sublime, de uma força maior, e de repente é aqui que a gente entra em conexão, né, com a energia pisciana, é onde a gente entra em conexão com essas vibrações maiores, com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com uma busca de um entendimento do que é tudo isso que a gente está vivendo, né? Tudo isso que a gente está passando. Então tudo isso pode vir junto com essa lua nova, ou seja, com essa lunação de Peixes. E aí a gente tem o arcano da semana, né? E olha quem que saiu aí para uma lua minguante, né? A gente tem praticamente a semana toda de uma lua minguante. E o arcano da semana que saiu pra gente foi o pendurado. E o que é o pendurado? O pendurado, ele simplesmente está amarrado pelos pés, de cabeça para baixo, e é um momento em que o tempo para. Ele não tem forças para agir. Ele está com os pés e as mãos atados. Então aqui, olha, se vocês veem aqui, olha, o tempo, ele para. As coisas materiais de valor começam a cair. Esse é o momento em que o louco ali que começa a sua jornada, ele começa a refletir, porque como ele está ali pendurado, como ele está ali parado, ele está com as mãos e os pés atados, a única coisa que resta para ele é refletir, é pensar, é observar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele observa tudo o que está acontecendo. Se vocês olharem aqui, olha como se fosse o planeta Netuno, tá? Que está aí meio que regendo essa força. Esse arcano, ele representa que a gente está em uma semana que é justamente isso. É uma semana em que a gente está dando uma pausa. As coisas estão seguindo um fluxo que a gente não tem o poder de controlar. Como o mar, por exemplo, o mar pisciano. Não adianta a gente pegar um rodo e tentar controlar as ondas do mar. Não adianta a gente tentar colocar o oceano dentro de um pote. Essa força, ela simplesmente existe, ela simplesmente flui. Então não tem o que a gente fazer. E a energia pisciana, ela é assim. Se a gente precisar passar por uma dor, a gente vai passar por uma dor. Se a gente precisar passar por um momento de iluminação, a gente vai passar por esse momento de iluminação. Não tem como controlar, não tem como prender, não tem como moldar. A gente molda Câncer ali. Câncer, a gente pega a água e coloca dentro de um pote, que é Capricórnio, e aí a gente tem um molde para essa água. A gente tem um pote que contém esse líquido. O signo de Peixes, que é uma água de vapor, a gente não consegue controlar. Então, esse pendurado para essa semana está falando sobre isso. Não tente controlar as situações, que elas são grandiosas demais. Elas estão muito além dos nossos pequenos controles que a gente tem. Até porque a humanidade não está se esforçando para melhorar o seu poder psíquico, o seu poder espiritual e o seu poder mágico. Simplesmente a humanidade quer comprar, consumir, comprar e comprar e comprar. É só isso que grande parte da humanidade quer. Dentro dessa Matrix, para quem já assistiu o filme Matrix, querem sentir o gostinho da carne, sabendo que o gosto da carne, suculenta, deliciosa, é pura ilusão. Só está na cabeça da gente. Aquilo ali não existe de verdade, mas as pessoas querem continuar iludidas. Então as pessoas estão presas a essa realidade mundana, e esse pendurado está dizendo, olha, tem uma força que está chegando aí que não adianta. Existe um propósito maior
para tudo o que está acontecendo. E as respostas vão vir lá no futuro. O futuro de Aquário. As respostas vão chegar para tudo isso que a gente está passando, mas lá no futuro. Porque o que a gente está trabalhando hoje, a gente está plantando hoje. Essas coisas ainda vão se desenvolver e vão frutificar. No momento que frutificar é quando a gente colhe. E cada um vai colher exatamente aquilo que está plantando hoje, que plantou ontem, que plantou semana passada, que plantou no início do ano, que plantou no ano de 2020. Tudo isso vai vir para a gente no futuro, com Saturno ali comandando essa fatura. E é por isso que eu venho dizendo, acho que já uns 3, 4 vídeos do Céu da Semana eu venho dizendo, a lei do retorno existe. A fatura vai chegar para a gente. Então, assim, se você está plantando hoje algo que você não quer colher no futuro, então mude as suas sementes, né? Eu já venho falando isso há bastante tempo com outras palavras em vários outros vídeos, né? Que eu já fiz aqui no canal. Então é mais ou menos isso que a gente tem aí. A gente tem uma semana em que as coisas podem vir a acontecer, mas a gente está meio que em uma fase de pausa. E não só pausa, mas de análise, de observação, de estudo, porque quando o pendurado se solta, quando ele é libertado dessas correntes, ele sai daqui um novo homem, com uma nova percepção. Vocês veem que ele está vendo o mundo por um outro ângulo, por um outro prisma. E essa visão aqui é uma visão privilegiada para aquele que sabe, quando o tempo para e é hora de observar e analisar, que quando volta a cabeça para o posicionamento normal, a visão que essa pessoa tem é completamente nova. Então é importante a gente aproveitar isso, tá certo? E esses são os principais aspectos da semana, junto com o arcano da semana aí, que é o pendurado. Gente, lembrando que tem o curso de aspectos menores, para quem ainda não sabe, vocês adquirem o curso e esse curso vai ser de vocês para sempre. Ou seja, vocês podem assistir ao curso a hora que vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem e pelo tempo que vocês quiserem. Esse curso é o curso de aspectos menores, que tem um vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar no izinho aqui para vocês também, que eu explico nesse vídeo o que é esse curso, como é esse curso. Esse curso ele fala sobre 13 aspectos menores, é um mini curso, foi uma palestra que eu dei, em que eu explico os 13 aspectos menores. Esses 13 aspectos menores são aspectos muito sutis, que inclusive tem muita relação com o signo de Peixes, que fala muito mais para nossa alma, muito mais para o nosso espírito. São aspectos que trazem características interessantes e especiais para nossa personalidade, sendo que todos nós temos algum aspecto menor no nosso mapa. Então o que eu fiz? Eu gravei esse vídeo para vocês, eu coloquei esse vídeo para vocês no Hotmart, vocês vão ter acesso a esse vídeo no momento que vocês adquirirem. Vocês vão ter ali na área de comentários, embaixo do vídeo, o e-mail e os dados que eu preciso que vocês me enviem para que eu monte um print como esse aqui, só com os aspectos menores, para que vocês possam ver quais são os aspectos menores que vocês têm no mapa de vocês, para que vocês possam saber e estudar. E também o envio de bônus, o print do mapa natal de vocês com os aspectos maiores. Então assim, vocês adquirem o curso, a palestra ali, que é mais ou menos de 1 hora. Ali eu explico detalhadamente, do jeito que vocês já conhecem aqui no canal, todos os aspectos menores. E aí vocês vão receber de bônus um print, é só o print, tá? Do mapa, com os seus aspectos menores e um outro com os aspectos maiores, tá? E aí vocês podem estudar, tá bom? Então é só vocês irem aí embaixo, tem o link, tá aí no primeiro comentário, o link para o curso e também do vídeo, para que vocês possam entender um pouquinho melhor como é esse curso, combinado? Gente, tem também essa tabela de aspectos que eu disponibilizo nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Então, se vocês quiserem fazer um print dessa tabela, salvar no celular de vocês,
fiquem à vontade. Eu disponibilizo ali nas redes sociais Encontros Astrológicos, tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook e Twitter, sendo que nessas redes eu também disponibilizo sempre para vocês, sempre comunico para vocês quando eu envio vídeos aqui para o canal, tá bom? E caso vocês queiram me seguir nas minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Spotify, mas no Spotify é importante colocar o acento no E para conseguir me achar ali. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, vai estar aí abaixo escrito inscreva-se em vermelho. É só você clicar aí nesse inscreva-se que vai ficar cinzinha, assim que você começa a fazer parte desses nossos encontros que a gente tem semanais aqui. Estou sempre enviando vídeos para vocês, então se inscreve aí para poder fazer parte dessa comunidade que a gente tem. E lembre-se de acionar o sininho aí para avisar ao YouTube que você quer receber as notificações quando eu enviar vídeos, tá bom? No futuro. E caso você queira contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no canal, você pode se tornar membro. Basta você clicar nessa caixinha aí, seja membro, que ali vão ter todas as instruções de como você se torna membro e contribui para esse trabalho que eu faço. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui como membro do canal, tá bom? E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site ali vocês têm informações sobre mapa, agendamento dos mapas, o preço dos mapas. Gente, eu não escondo o preço, os preços estão ali na aba mapas para vocês. Então, se vocês têm curiosidade, se vocês querem saber quanto custa, tá tudo ali para vocês. Tem a aba cursos, onde eu disponibilizei uma estrutura bem bacana para vocês fazerem o curso gratuito que eu dei aqui no YouTube. Ele tá todo estruturadinho ali para vocês na aba cursos dentro do site, então super facilita a vida de vocês, para vocês terem pelo menos uma ideia de como que é o curso de astrologia básico que eu dei aqui no YouTube para vocês, tá bom? Gratuito. E tem muita informação, tem muito vídeo, é muito bacana. É só vocês entrarem aí no site que tá tudo lá para vocês, tá bom? Gente, então é isso. Desejo para todos uma ótima semana, uma semana muito especial. A gente vai ter 3 momentos super especiais. A gente tem aí a conjunção de Sol e Netuno, Netuno entrando no coração do Sol. A gente tem a Lua nova no signo de Peixes e ali no dia 14 a gente tem a conjunção de Vênus e Netuno. Uau! Muita energia pisciana no ar, mas não esquecendo da energia de ar que está muito forte, de Gêmeos e Aquário também. Então a gente está aí com a mente a 1000 por hora, assimilando um monte de coisa, um monte de informação, só que agora essa informação está vindo de um campo sutil, quântico, mágico, místico e artístico. Lembrando que essa energia pisciana também fala sobre arte. Então, se você tem aí seus dons artísticos, ou se você se perceber tocado por uma sensibilidade artística, deixa essa força fluir, tá bom? Porque tá super favorável para isso. Gente, é isso. Um beijo grande para todos, uma linda semana. E se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar esse sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.